Olá, Oi, eu sou Daírson, eu sou a Melissa. nós somos de Jundiaí, São Paulo, e trabalhamos com crianças desde o fim da nossa adolescência. Eu comecei a trabalhar com crianças com 16 ou 17 anos. E eu com 15 anos. A gente está aqui hoje para compartilhar com vocês algumas coisas sobre o Ministério Infantil, né? O que precisa para você poder ser o professor que vai atingir o coração das crianças, algumas coisas práticas para o momento que você estiver com elas. Então essa série de vídeos é para você que está interessado no Ministério Infantil. A gente vai compartilhar um pouco da nossa experiência e a gente espera que possa abençoar a vida de vocês. Sim, então a primeira coisa que um bom professor ou uma pessoa que quer se envolver com o ministério infantil precisa: ser firme com Deus. Não precisa falar muito sobre a importância de ser firme com Deus, né? O fato concreto é que você só vai poder dar para as crianças aquilo que você tem, né? Então, o relacionamento com Deus é a pedra fundamental para qualquer ministério, não só para esse, né? Quem quer trabalhar com as crianças precisa estar afinadinho com Deus. Sim, e criança tem anteninha, né? Se ela nota que alguma coisa lá não tá certa, que aquilo que você tá falando não tem eco na sua vida diária, a criança vai saber. E criança aprende pelo que ela vê, né? Pelas suas ações. Então, a sua vida tem que estar lá afinadinha com Deus, porque é assim que você vai alcançar o coração da criança com o seu testemunho de vida, né? O exemplo é uma questão muito forte, né? Para a gente citar uma coisa bem prática, né? Sempre vai ter uma criança difícil, sempre vai ter uma criança. Uma ou três, ou quatro, ou cinco, né? Sempre vai ter aquelas crianças que desafiam a sua paciência, né? E aí quando você está com elas e o menino tá ali sendo chato, criando o caso, como é que você vai fazer? Você vai explodir? Você vai gritar? Se você tiver uma reação dessas, você perdeu toda a autoridade para falar com a criança sobre gentileza, por exemplo. Sobre amor, sobre domínio próprio, sobre autocontrole. Então, esse primeiro tópico, né, que a gente quer deixar é: o seu relacionamento com Deus precisa te conduzir a viver uma vida de exemplo. O que é que as crianças vão aprender olhando para a sua vida antes de que elas possam aprender ouvindo as suas palavras? Sim, muito importante. Agora, o segundo, igualmente importante, é uma pessoa que quer se envolver com o ministério infantil precisa saber ouvir Deus, precisa ouvir a voz de Deus. Porque como que você vai saber o que aquela criança precisa ouvir de Deus naquele momento se a sua comunicação com Deus não estiver super boa? Então, assim, tudo bem, mesmo que você use uma revistinha, tem coisas que estão pegando naquele momento na vida das crianças às quais você está ministrando que você só vai saber e só vai poder servir e ministrar se você estiver ouvindo Deus, né? Você precisa saber de Deus. Qual que é a palavra do momento? O que vai fazer diferença na vida das crianças agora? O que elas precisam ouvir? Pelo que será que elas estão passando em casa, na escola, né? Que eu preciso ajudá-las a ouvir de Deus. Então, é importante ter essa sensibilidade com Deus muito afinada, assim como a sensibilidade com as crianças. Você captar, né, o que elas estão dizendo e muitas vezes o que elas não estão dizendo, né? Voltando um pouco para o ponto da revista, né? Muitas igrejas usam revista, a gente acha uma forma legal de organizar, não somos contra, né? Mas acho que também não pode ser uma coisa engessada, né? De repente você está com um grupo de crianças lá que precisam se converter de fato, né? Você vê que a situação está complicada, que está faltando, né, evangelho, que está faltando o reino de Deus na vida das crianças, e aí a revista está dizendo para você contar uma história lá do Antigo Testamento, bem, né, falando lá, sei lá, não vou pegar uma história Da Arca da Aliança, como era a construção do templo. uma coisa de repente difícil de aplicar para a criança, né? Sendo que você está ali com elas precisando aprender
a amar Jesus, precisando aprender a orar, precisando aprender a obedecer. Se converter de verdade. Se converter de fato, nós acreditamos de verdade que criança se arrepende e se converte e pode ser cheia do Espírito Santo. Sim, eu me converti com 9 para 10 anos. Né? A nossa filha, a Lídia, se converteu com 4 anos, né? Isso, e se você perguntar o testemunho, ela está com quase 18 hoje, se você perguntar o testemunho da salvação dela, ela vai falar, eu me converti com 4 anos. Sim, e ela lembra como que foi, o que aconteceu, o que Jesus falou com ela, né? No momento. Então, saber ouvir Deus. Se você souber ouvir Deus, você vai ser capaz de ter uma palavra que afete profundamente o coração da criança. Né? Você não vai ficar seguindo o modismo, porque é legal que eu vi a tia tal na internet fazendo aquilo. Eu acho que vai ser legal, as crianças vão curtir. Não é a respeito só da criança curtir, de ser divertido. Qual é a palavra que a criança precisa ouvir de Deus naquele momento. Você precisa estar sensível a isso e ser fiel em buscar de Deus aquilo que Deus quer falar com a criança. Isso é legal que você pontuou. A questão dos modismos, né? A gente participa de muito grupo de rede social com o Ministério Infantil e a gente vê que existem muitos temas da moda. Né? Nada contra, acho que tem temas legais também, né? Mas você precisa ter essa sensibilidade. Né? Esse tema aqui funciona para as minhas crianças? É o que elas estão precisando nesse momento? Né? Se não, é melhor você deixar o tema guardadinho ali na gaveta mais um pouco e focar realmente na necessidade daquele seu grupo. Aquele grupo é o seu rebanho, você está pastoreando aquelas crianças, elas são seus discípulos. Então você precisa trazer o alimento que elas precisam. Né? E a gente não dá carne, né, para ovelha e a gente não dá grama para cachorro comer. Né? Precisa trazer o alimento certo, que vai trazer o crescimento na hora certa. Sim. Agora, o terceiro ponto não precisa ser pedagogo. Né? E eu acho que a gente também podia pontuar aquilo que você tinha falado, que não precisa ter aquela personalidade de apresentador de TV, carismático e sanguíneo. Né? Não precisa ser nem pedagogo e nem ter essa personalidade carismática, né? E sanguínea. A gente vê um pouco disso também em rede social. A gente vê o pessoal que se fantasia e coloca, né, umas roupas coloridas, cria um personagem mesmo, né? Parece que o professor de criança, ele precisa ser um personagem, uma pessoa saída de um livro de história, ou saída de um programa de TV dos anos 80, não sei muito bem. Né? Sim, se isso funciona para você, se tem a ver com o seu comportamento, com o seu desenho, natural, né? Se é natural para você, né? Nada contra, de novo, né? Se você tem esse jeito mais teatral, e esse desenho, Deus fez assim, cada um com um desenho, né? Beleza, né? Nós não somos assim. A gente, né, se veste normal, a gente conversa com as crianças como gente normal, né? E funciona. Então é muito menos a respeito dessa parafernália toda, desse traje, desse personagem, né? O tio, a tia, o tio que é super palhaço, né? A tia com aquela roupa colorida e com lação na cabeça, parece um adulto, uma criança vestida de adulto, um adulto vestido de criança. Né? Assim, se você quiser, é com você, mas não precisa. Sim, quanto mais natural e quanto mais fiel ao desenho que Deus te deu, melhor, né? Porque as crianças também conseguem captar fake. Exatamente, assim, a autenticidade é muito importante quando a gente está trabalhando com as crianças. Se você for fleumático, falar baixinho, na boa, mansinho, as crianças vão gostar também, né? Não tem problema. Deus fez assim você com a sua personalidade e Ele vai te usar assim. Não é que Deus usou Moisés, que também era fleumático, gaguinho lá, não teve problema, conseguiu realizar a obra de Deus? Então você também pode, não importa a sua personalidade ou formação escolar, não precisa ser pedagogo. Mas então o que precisa? Vamos falar do que precisa. Isso que eu ia falar, porque tem coisas que não dá para negociar, né, para você trabalhar com as crianças. A primeira coisa inegociável é o amor. Você precisa se importar com elas.
E um jeito muito poderoso de mostrar amor para as crianças é escutá-las. Tem muitas crianças que não têm um adulto que para e escuta. E às vezes ela vai contar a história mais sem pé nem cabeça do negócio que deu errado, o lápis que quebrou na escola e que a Maricotinha puxou o cabelo da Joaninha. E tudo bem. Isso é muito importante para ela, escuta, né? O menino vai chegar para você falando que quebrou todos os recordes do videogame que você nunca ouviu falar na sua vida. Né? A última vez que você pegou num videogame foi no Atari lá em 1900 e bolinha. Não faz mal, escuta, né? Curte a vitória dele com ele. Quando você escuta as crianças nas coisinhas simples da vida dela, você ganha autoridade para ouvir as coisas que vêm lá do fundo do coração delas. E para falar sobre essas coisas, né? Vai ter um canal de abertura aí. Exatamente. A criança vai saber que tem aquele tio que escuta e que se importa. E isso faz toda a diferença, né? Especialmente quando você trabalha, né, em contextos de família quebrada, né, de pais separados, os lugares carentes. A gente sabe que tem muito problema com família, muita ausência de pai. Então, ter na igreja alguém que ama, escuta e acolhe a criança com sinceridade. Como Jesus faria, né? Fez. Fez. E faz. Ser Jesus para aquela criança, né? De escutar. Eu acho que essas duas são as grandes qualidades inegociáveis, né? Você amar essas crianças, você está disposto a escutá-las, enfim, se importar. Sim, e a gente escreveu aqui também nas nossas anotações um ponto importante que é checar a sua motivação. Por quê que você quer trabalhar com criança? Né? Qual que é a motivação do seu coração? Porque trabalho com criança não é um trabalho que tem muita visibilidade. Então, se você está querendo visibilidade, essa não é uma motivação boa, você vai ficar bem frustrado, né? É um trabalho muitas vezes esquecido, né? Trabalha com criança e tudo bem. Então, assim, se a sua motivação for ser visível e ter visibilidade, você vai ficar frustrado. Se for que você quer achar que todo mundo vai ficar te elogiando, isso também não é uma coisa que sempre acontece, porque, como eu disse, é de pouca visibilidade. Você fica lá no cantinho servindo. E, porque você quer fazer grandes coisas e você quer ver o resultado do seu ministério. Às vezes também isso só vem depois de 20 anos, que você viu que aquilo que você plantou lá quando a criança tinha 8 anos, que depois que ela cresceu, ela volta para você e fala, lembra daquela conversa que a gente teve naquele acampamento ou naquele dia? Só 20 anos depois. Então, assim, a motivação no seu coração tem que estar muito certa de que é por amor a Jesus e por amor também às crianças, e não qualquer outra coisa, senão você vai ficar totalmente frustrado, né? Até por isso, o Ministério Infantil é um ótimo filtro para a gente ver quem realmente tem coração de servo. Né? Muita gente quer ocupar um cargo, muita gente quer meio que aparecer no ambiente da igreja, se destacar. Né? Você quer ver se a pessoa tem um coração de servo? Se a pessoa tem um coração de renúncia, um coração de perseverança, de trabalhar no longo prazo, né? Um coração que se importa com pessoas. Humilde, de se alegrar em fazer no secreto, né? Que se importa com pessoas mais do que com aplauso. Sim, o Ministério Infantil é um ótimo teste. Sim. Recomendo. Aí o nosso quarto ponto aqui. O que precisa ser para ser uma pessoa que vai trabalhar com crianças? A gente colocou dedicação. Dedicação. Eu tenho um ditado que eu gosto muito que diz assim: se você falha em planejar, você planeja para falhar. Então, assim, você não precisa ser pedagogo, você não precisa ter PhD em educação infantil nem nada. Psicologia. Não precisa ter isso, mas você precisa tirar um tempo da sua semana para você se preparar para você servir as crianças. Então você vai pensar nos materiais que você vai usar, você vai pesquisar na internet, você vai conversar com outros irmãos que já têm uma caminhada há mais tempo nesse ministério e já tiveram muitas ideias. Você vai tirar tempo para orar e buscar de Deus aquilo que Ele quer falar. Você vai tirar tempo para se preparar, tem que dedicar tempo para se preparar.
Porque o que a gente vê é que se você não dedica tempo se preparando antes, chega lá na hora, se você não se preparou, vai virar uma bagunça. Assim, vira uma bagunça. Ai não, mas criança é assim mesmo, indisciplinada. Não, é você que não se preparou direitinho, né? Não se preparou direitinho. Para fazer uma comparação, pensa no seguinte, né? Pensa que a sua aula, o seu momento semanal com a criança é como receber uma visita em casa para um jantar, né? Então você escolhe o prato, você trabalha naquilo, você trabalha na apresentação, você arruma a mesa, né? Tem toda uma preparação, né? Quando vem uma visita para um jantar na sua casa, você não vai e joga um pacote de salgadinhos fofura na mão da visita. Nem vai na geladeira e fala, deixa eu ver, o que eu tenho aqui que dá pra esquentar e colocar aqui na hora, né? Pra elas não terem que ficar esperando muito. Isso, mas tem professor que levanta no domingo de manhã, faltando meia hora pro culto. Ah, o que eu vou fazer? Ah não, pega um papel aí, desenha aqui um Adão e Eva e vamos colorir o desenho e é isso. Aí a gente conta a história da Arca de Noé que eles amam. E eu tenho aqueles visuais lá que já estão prontos também, então pronto. Né? A gente canta umas musiquinhas e tá aí. Detalhe que você já contou a história da Arca de Noé 28 vezes esse ano. Sim, então, assim, tire tempo, né, para planejar, para orar e saber o que você vai fazer para você servir melhor e para você alcançar os resultados que Deus quer que sejam alcançados na vida daquelas crianças. Para encerrar essa questão da preparação, né, nós estamos na era da internet. Né, não é mais aquele tempo, o tempo que a gente começou, né? Que era uma dificuldade para encontrar bons livros, bons materiais. Você vai na internet, tem muita coisa e grátis, então tem bons sites, tem bons livros. As redes sociais permitem aí você interagir com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e você pode trocar experiências, você pode seguir pessoas que são mais experientes e falar, olha, eu sou iniciante aqui no Ministério Infantil, me dá umas dicas. Olha, eu preciso dar uma aula sobre isso, você tem uma sugestão? Uma ideia? Uma ideia. Então, faça uso dessa era rica de recursos que a gente vive. Passou o tempo de pobreza de material, pobreza de ideias. E esse ministério é de Deus. Então, Deus tem dado sabedoria, criatividade, Deus tem capacitado pessoas a fazer coisas muito legais. Mas a gente precisa correr atrás. Sim. E agora o nosso último ponto, quinto ponto, não trabalhe sozinho, né? Tem uma série de alinhamentos que é muito importante o professor de crianças fazer. Mesmo o trabalho com crianças sendo algo um pouco solitário, entre aspas, não quer dizer que você tem que trabalhar sozinho, sozinha, e não quer dizer que você tem que carregar o peso do mundo nas suas costas. Então, o primeiro ponto mega importante esteja alinhado com a liderança da sua igreja. Sim. Você precisa ter uma boa conversa com o seu pastor. Se a igreja tem departamentos, existe um departamento, uma liderança que cuida dessa área de ensino, de escola dominical, seja como for aí a estrutura. Célula de crianças. É importante você estar alinhado com essas pessoas, você trazer alguma forma de prestação de contas, você ouvir dessas pessoas um direcionamento. Submissão, né? Porque também é cobertura para sua vida. Exatamente. Então, se você está naquela fase eu vou ficar aqui na classinha das crianças porque eu não quero ver a cara do pastor Chico porque ele passou por mim ontem no centro e não me deu bom dia. Não é por aí. Sim, Deus não vai poder abençoar o seu ministério porque você não está bem com o pastor da sua igreja, entendeu? Assim, isso não rola. Então, esteja alinhado com a liderança da sua igreja. Trabalhem juntos. Segundo ponto, que a gente valoriza muito, ter um canal com os pais. Você não é a pessoa que está contando historinha para distrair as crianças enquanto o pai assiste o culto. Você está fazendo um trabalho com essas crianças. Um trabalho de discipulado, um trabalho de ensino. E o seu trabalho não substitui o papel dos pais em educar as crianças. Você está dando uma ajuda, você está servindo os pais, né? É só uma ajuda, mas a responsabilidade de educar e de discipular a criança é o pai que tem. Existem erros nos dois extremos.
Existem os pais que terceirizam a educação espiritual dos filhos para a igreja, e isso está errado. E o outro extremo é o obreiro, a pessoa que trabalha com crianças e simplesmente ignora os pais ou só chama o pai para contar que o Joãozinho se comportou mal. Não é por aí, é importante ter esse canal. Nós temos um grupo de WhatsApp com os pais das nossas crianças, por exemplo, que é a coisa mais simples de fazer, todo mundo tem celular, e a gente troca ideia com os pais, a gente pergunta para eles como é que está em casa, a gente, sempre que surge uma notícia, por exemplo, de um bom filme, de um bom livro, a gente coloca lá uma recomendação. Quando surge alguma porcaria passando também, alguma coisa A gente alerta. que tem uma cara atrativa para a criança, mas por trás tem uma coisa maléfica, a gente fala, olha, a gente viu esse filme aqui e tem super cara que as crianças vão gostar, mas tem uma cena assim, tem um personagem que fala tal e tal coisa, então fica esperto, se você for assistir, se prepara para abordar esse ponto com seu filho, etc. É muito legal ter esse canal de conversa com os pais, é muito rico e nos ajuda muito a direcionar os nossos trabalhos. Sim, muitas vezes a gente na conversa com as crianças acaba ouvindo algumas coisas que as crianças não contam para os pais. E a gente tem isso de sempre dar o retorno para os pais, né? A gente não guarda o segredo para nós. A gente vai lá, ó, seu filho falou assim, 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 assim. Vamos orar sobre isso? Vamos tratar disso, né? Para não... para você também não pecar nessa área. Você sabia que tinha uma coisa errada e você não falou para o pai que podia ajudar o menino melhor do que você porque tá lá junto com ele, né? Falar com os pais pode ser uma coisa espinhosa. Não é todo pai que recebe bem um reporte negativo sobre alguma coisa que a criança está fazendo. A gente já teve as duas reações. Pais que agradecem e pais que meio que ficam bravos com a gente. Mas a gente tem a responsabilidade de deixar os pais saberem o que está acontecendo, porque esse é o nosso trabalho também. Então, assim, ore, se você for passar por isso, você vai passar por isso com certeza, ore pelo tempo certo e o jeito certo de falar com os pais, mas não deixa de falar. Sim, e também não sai espalhando para a igreja inteira, né? O irmãozinho tal, o filho dele falou isso, isso, isso. Gente, vamos honrar os irmãos e proteger os irmãos, né? Porque foi isso que a gente foi chamado para fazer, ser guardador do irmão, né? O que a gente ouviu das crianças, a gente mantém só para nós. A gente não sai espalhando nem para os outros professores. Nossa, você viu o que o talzinho falou do pai dele com o seu parceiro de trabalho? Você não fala isso. A gente honra, a gente protege, a gente é guardador dos nossos irmãos, né? Muito importante. Então, mas voltando, ter um canal com os pais é muito importante. Isso. A terceira coisa é ter uma equipe de trabalho na medida do possível, né? Procure pessoas confiáveis que possam te apoiar. E aí tem um apoio direto e um apoio indireto. Tem gente que tem o perfil para ficar numa sala de aula com você e legal. Mas também tem gente que pode te ajudar de outro jeito. Tem aquela irmã que tem muito jeito ali para explicar uma lição ou controlar o comportamento da turma, mas ela faz aquele lanchinho sensacional. A gente tem umas dessas, né? Tem, o lanchinho é ótimo. Sim. Então, chama ela para fazer um lanchinho enquanto você dá aula, porque aí você pode focar só em dar aula e não precisa ficar ali preocupada com o lanchinho, por exemplo. Sim, às vezes a gente organiza acampamentos também e tinha gente que ia para orar. A pessoa ficava orando pelo acampamento. Então, a igreja é muito rica de recursos, né? E você não deve trabalhar sozinho, né? Chame os irmãos para te ajudarem. Agora, aquele ponto para os jovens, né? Qual que é o ponto para os jovens mesmo? Que a gente falou, que assim, que muitas vezes os jovens querem ser missionários na África e querem ser pastores e querem servir, ter o ministério dele. Então, o que eles devem é começar com as crianças, porque se eles forem bons com as crianças, se eles aprenderem a servir as crianças, eles vão conseguir encarar qualquer outro tipo de pessoa, né? De discipulado. É verdade. Então, para esse primeiro vídeo a gente está encerrando, né? Espero que tenha sido útil para vocês.
E a gente vai fazer nesse encerramento algumas perguntas para você refletir. Sim, a gente falou uma porção de coisa, agora chegou a hora de você pensar a respeito da sua própria vida. Primeira pergunta: como está o seu relacionamento com Deus? Tem áreas para trabalhar? O que as crianças vão aprender olhando para a sua vida? Segundo, como é que está o seu tempo devocional? Você tem desenvolvido essa sensibilidade para ouvir a Deus? Precisa disso para você saber como alimentar as crianças. Terceiro, quais são as suas motivações para trabalhar com criança? Será que você está querendo elogio, autorrealização? Olha lá no fundinho do seu coração, qual que é a sua motivação para trabalhar com as crianças? Tempo de preparação. Você é organizado? Você consegue estruturar sua vida, seus afazeres, seus trabalhos para que você tire aquele tempo, aquela horinha para preparar a sua lição? E acho que aí vamos ser justos. Quando uma coisa é importante, a gente sempre acha tempo para ela. Quando você quer assistir o jogo do Flamengo, você assiste o jogo do Flamengo e se organiza seu dia e assiste o jogo. Mesma coisa com o trabalho com as crianças. E agora a última perguntinha. Quem são algumas pessoas que podem te ajudar diretamente ou indiretamente? Como você pode construir um bom canal de comunicação com os pais e os pastores da sua igreja? Então, pensem a respeito disso e ore. E depois, quando Jesus falar, sim, estou te chamando para esse ministério, vai lá e começa. É isso. A gente volta no próximo vídeo, onde a gente vai falar um pouco mais da prática, do momento com as crianças, seja a aula, seja a célula, seja a forma de evento que se organize. Tá bom? Então, obrigado e até o próximo vídeo.